Ela pediu o RG do chefão da máfia e revelou um segredo surpreendente que mudou tudo. Era uma noite tranquila em São Vicente do Vale, a pequena cidade do interior do Brasil, onde a vida parecia correr em um ritmo diferente. As luzes do bar de José brilhavam como estrelas em um céu sem nuvens, enquanto Maria, aos 23 anos, ajudava o pai a servir os clientes habituais. O clima, que geralmente era de risos e conversa animada, mudou completamente quando um grupo de homens imponentes e intimidadores invadiu o ambiente. Suas vozes, carregadas de uma autoridade perigosa, deixaram todos em silêncio. Maria, com o coração a mil, respirou fundo e decidiu que não seria mais uma em meio a tantas pessoas apavoradas. Entre eles estava o chefão da máfia, o homem de olhar gélido que sempre fora o assunto nas esquinas da cidade. Histórias de seus negócios obscuros e sua fama de violento eram sussurradas com medo. Mas naquela noite algo dentro de Maria queimava. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou e com a voz tremendo mas firme, pediu o RG do homem. O olhar surpreso dele acendeu uma fagulha de coragem dentro dela. O bar estava em suspense enquanto ele hesitava, mas eventualmente entregou o documento. E Maria, seu coração acelerado, leu os dados. Seu mundo desabou e se reergueu em um segundo. O homem que todos temiam era, na verdade, um velho amigo de seu avô. Alguém que lutou pela justiça e pelos menos favorecidos em tempos de necessidade. Como assim? Dona Ana, sua mãe, sempre falava sobre a importância de conhecer o passado, mas será que ela tinha se esquecido de algo tão crucial? Diante da revelação, um peso enorme se instalou no peito de Maria. Ela se viu em um frenesi de emoções. A força que sempre admirou nos pais agora se chocava com a realidade dura e fria. Nos dias que se seguiram, Maria mergulhou em uma jornada de descoberta, julgando cada conversa, cada murmúrio e cada história a respeito do chefão da máfia. Encontros furtivos com os mais velhos da cidade revelaram um mosaico de coragem, sacrifício e ao mesmo tempo de traições. O que a cidade sabia? O que era verdade e o que era preconceito? Sua família havia sempre valorizado a integridade e o trabalho duro. Mas, aparentemente, a verdade é mais complicada do que isso. O sussurro do injusto ecoava entre os lares, e Maria já não conseguia lidar com o peso do segredo que guardava. Ela olhava para o rosto de cada um e sentia que o futuro de todos estava nas suas mãos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As conversas na cidade tornavam-se discussões acaloradas. Maria se encontrava na mira de todos, como uma luz ofuscante em meio à escuridão. O que ela faria diante da revelação? Iria expor a verdade e arriscar não só a própria segurança, mas também a do pai e da mãe que tanto a injetaram de valores? Enquanto mais e mais vizinhos questionavam o passado do chefão, ela sabia que tinha que tomar uma decisão. O que estava em jogo não era apenas a reputação dele, mas também a chance de reescrever a história da cidade. Quando a Assembleia Comunitária foi marcada, uma onda de expectativa tomou conta do ar. Todos olhavam para Maria, como se fossem espelhos refletindo suas esperanças e medos. O que ela decidiria? A coragem que brotava da dor poderia mudar não só o curso de sua vida, mas a de todos ao seu redor. A tensão era palpável, e antes que ela pudesse abrir a boca, um estrondo vindo do lado de fora interrompeu tudo. O coração da cidade parou por um instante, e a adrenalina tomou conta. O que aconteceria a seguir? Maria estava prestes a se tornar o símbolo de uma nova era em São Vicente do Vale. O estrondo que ecoou pela Assembleia foi como um punhado de pedras arremessadas em um lago tranquilo. O barulho fez as conversas cessarem de imediato, e todos se viraram, com os corações palpitando, em direção à porta. Maria, paralisada, sentiu o chão tremer sob os seus pés. O mundo girando como um carrossel descontrolado. O chefão da máfia, que observava em silêncio, contraiu o rosto como se estivesse sintonizando um desafio. É a hora, pensou. Seus pulmões se encheram de ar, mas a voz parecia presa na garganta. O som que quebrava a calma não era apenas uma distração, era um chamado. O futuro da cidade parecia estar prestes a se desdobrar diante dela,
E Maria teve um vislumbre do que poderia significar a escolha que tinha pela frente. Quando o tumulto silenciou, um homem surgiu, ofegante e com os olhos arregalados. Ele chegou! Gritou, atravessando o espaço como um meteoro. As pessoas começaram a murmurar, e cada face refletia uma mistura de medo e esperança. O homem que chegara não era um qualquer. Era Lucas, o filho do chefão. Ele estava envolto em um ar de urgência. O rosto de Maria empalideceu. Lucas era seu amigo de infância, alguém que ela confiava e admirava. As lições de vida que seu pai sempre lhe contara agora se entrelaçavam em uma teia complexa. O que aquele grito significava? Qual era a verdade que se escondia por trás disso tudo? Lucas se aproximou, ofegante, e agradeceu a Maria com um olhar de gratidão. Você precisa ouvir isso, Maria, ele implorou. A cidade está a um passo de uma guerra. Enquanto ele falava, Maria sentiu o peso da responsabilidade como uma carga que pesava em suas costas. A decisão que ela tomaria nessa noite não afetaria apenas a vida dela, mas também de cada cidadão que olhava para ela, buscando uma esperança perdida no tempo. As revelações que Lucas estava prestes a fazer podiam mudar tudo. Meu pai. Ele não é quem todos pensam que é. Ele está sendo ameaçado por pessoas poderosas que querem tirá-lo do caminho. Na verdade, ele tem um plano. Um último esforço para trazer justiça para todos nós. Lucas explicou, sua voz carregada de desespero. As palavras dele eram como um eco distante de tudo que Maria vinha descobrindo. O que parecia ser uma simples revelação havia se tornado um chamado à ação. A ideia de desmascarar a verdade a respeito do chefão ganhava novas nuances. Os traços da lealdade, justiça e do que significa proteger a própria família começavam a se entrelaçar de maneira devastadora. Maria respirou fundo, sabendo que a coragem não era a ausência do medo, mas sim a determinação de agir mesmo com ele presente. O olhar de Lucas tornava-se mais intenso, esperando uma reação dela. Se você não ajudar, tudo pode ser perdido, ele sussurrou, quase como um apelo desesperado. Os murmúrios da multidão aumentavam e a pressão em cima de Maria crescia, mas o que seria certo fazer? Enquanto suas mãos tremiam, ela se lembrou do olhar de seu avô. A determinação que sempre lhe encheu de orgulho. Esse era o momento decisivo, o instinto ecoando dentro dela. Ela levantou a cabeça, pronto para falar com a cidade. Mas antes de ela se manifestar, uma nova explosão de barulho soou, desta vez acompanhado por luzes piscantes. Veículos se aproximavam e vozes estrondosas tomaram conta do espaço. Um muro de tensão se formou enquanto cada um na sala segurava a respiração. O que aconteceria agora? Em quem Maria poderia confiar? O seu destino e o de toda a cidade estavam prestes a colidir em uma grande revelação. O que vem a seguir? O caminho para a verdade estava se desdobrando diante dela, mas a pergunta que não saía da sua mente era: até onde ela estava disposta a ir para proteger aqueles que amava? O barulho das sirenes parecia um rugido que ecoava sobre a assembleia, intensificando a atmosfera de tensão. Maria sentia o coração disparar, os pulsos acelerados como tambores que anunciavam a guerra. Lucas estava ao seu lado, o rosto tenso, mas a determinação em seus olhos brilhava como uma lanterna em meio à escuridão. Precisamos sair daqui, disse ele puxando Maria pela mão. Eles podem estar vindo para aqui. As vozes do público aumentavam, algumas expressões de medo, outras de pura curiosidade. Ninguém sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Todos os olhos estavam fixos na porta, esperando que o que quer que estivesse do lado de fora se revelasse. Maria sentia a pressão crescendo em seu peito. Ela olhou para Lucas, um misto de medo e coragem refletido em seu olhar. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo, não apenas para eles, mas para a cidade inteira. O que foi que seu pai realmente planejou? Perguntou com a voz tremendo um pouco. Lucas hesitou, como se a resposta estivesse presa nos nós de sua garganta. Eu não posso explicar agora. Mas o que quer que eles queiram é muito pior do que você imagina. Meu pai não é o monstro que todos acreditam. Ele está lutando pela cidade, pelas pessoas que ama. E ele precisa de você. De mim? O choque atravessou a mente de Maria. Por que eu? Porque você é uma líder, Maria. Você sempre foi. E a cidade precisa de alguém que a guie para a luz. Lucas falava rápido, mas a urgência de suas palavras cravava profundidade no coração de Maria. Justamente nesse momento, a porta explodiu em uma nuvem de fumaça e escuridão. As luzes da assembleia se apagaram, mergulhando tudo em um véu de incerteza. As pessoas começaram a gritar e procurar abrigo, o caos tomando conta do hall.
Maria sentiu uma onda de adrenalina e, em meio à confusão, ouviu a voz de Lucas. Siga-me! A saída é por aqui! Ele a puxou em direção a uma porta lateral, e antes que ela pudesse protestar, já estava correndo ao lado dele. A adrenalina fluía como um rio, as sensações se misturando numa colcha de retalhos de medo e esperança. Os ecos de gritos e o som de passos apressados pareciam estar bem mais distantes, quase como se o tempo tivesse desacelerado para eles. Quando alcançaram a rua, a noite estava iluminada por luzes de viaturas e os reflexos cortantes das lanternas. Eles se encontraram no meio do caminho e Maria ofegava, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Chamando por coragem, Maria se virou para Lucas. Se seu pai está realmente lutando pela cidade, precisamos arriscar tudo para mostrar a verdade. Mas o que exatamente está acontecendo? Lucas respirou fundo, seus olhos parando em um ponto distante. Eu vou te contar. Mas antes precisamos garantir que meu pai esteja a salvo. Existem pessoas lá fora que não hesitarão em fazer o que for preciso para silenciá-lo. A ideia prometia um desfecho que Maria nem sabia como enfrentar. Daria ela o passo ousado de confrontar o chefão? E se, ao fazer isso, riscasse uma linha entre o que era conhecido e o abismo do desconhecido? Então vamos, disse Maria, firmando a determinação em sua voz. Se ele está certo, não podemos ficar parados. Precisamos saber a verdade. Com um último olhar através da escuridão, os dois se lançaram em direção à próxima estação de seus destinos entrelaçados, o futuro da cidade pulsando nas veias de cada passo. O que viria a seguir? Maria já podia sentir que a verdade que encontrariam logo à frente não só desafiaria tudo o que conheciam, mas poderia também revelar segredos que seriam mais dolorosos do que imaginavam. A adrenalina ainda pulsava nas veias de Maria, enquanto ela e Lucas se moviam apressadamente entre as sombras da noite. As luzes das viaturas piscavam freneticamente, criando um espetáculo de cores que se misturava à escuridão. O som das sirenes estava agora mais distante, mas a sensação de perigo pairava no ar, como uma névoa pesada. Por onde começamos? Maria perguntou, o medo e a determinação travando uma batalha dentro dela. O pensamento de confrontar o chefão era tanto aterrorizante quanto excitante. O que ela poderia descobrir? Temos que ir para o esconderijo do meu pai. É lá que ele deve estar agora, respondeu Lucas, sua voz firme, embora o nervosismo se escondesse atrás da sua bravura. Ele tem informações que qualquer um gostaria de ter, e precisamos protegê-las. Mas também precisamos saber o que ele realmente está fazendo. O que ele planejou para a cidade. Sugerindo um atalho, Lucas guiou Maria por ruas laterais mal iluminadas. Cada passo parecia um eco de suas decisões, a batida de seus corações ressoando na mesma frequência angustiante. Ele lançou um olhar furtivo para trás. Os olhos dele passaram rapidamente por portas e janelas entreabertas, cientes da vigilância invisível que os seguia. Enquanto corriam, Maria se lembrou do que Lucas dissera sobre ser uma líder, palavras que se fixaram na sua mente e a impulsionaram a seguir em frente. Será que conseguiria realmente ser essa pessoa? Alguém que poderia guiar outros em meio à confusão? Cada dúvida que surgia era seguida pela imagem de um futuro em que as coisas poderiam mudar. Uma cidade segura, onde o medo não governava. Ao finalmente chegarem ao esconderijo, um antigo armazém, Maria sentiu um frio na barriga. O silêncio que os rodeava agora era ensurdecedor. Lucas se aproximou furtivamente da porta, fazendo um sinal para que ela ficasse atrás dele. Quando ele empurrou a porta, o rangido ecoou como um aviso. Dentro, a penumbra envolvia o espaço. Os contornos de barris e caixas pareciam sombras vivas. Lucas avançou e então a viu. Uma figura curvada sobre uma mesa, papéis espalhados com pressa. Pai! Lucas chamou, a voz grave ressoando no ambiente. A figura se virou. Era o pai de Lucas, mas Maria ficou surpresa. O homem que conhecera em ocasiões anteriores não carregava a mesma expressão tranquila. Seus olhos, normalmente calmos, estavam cheios de preocupações. Lucas, o que vocês estão fazendo aqui? Ele fez um gesto apressado para que se aproximassem. Precisamos entender o que está acontecendo, Maria falou, sentindo as palavras tomarem vida. As sirenes estavam tão próximas. O que você está planejando? Eu não posso explicar agora. Mas você precisa saber que a situação é mais grave do que todos os rumores. Há uma ameaça real que se aproxima, e cada um de nós faz parte disso. Ele disse, sua voz carregando uma urgência que Maria não conseguia ignorar.
Mas o que está escondido nesses papéis? Lucas insistiu, apontando para a mesa. Naquele momento, Maria sentiu uma conexão entre eles. A necessidade de lutar pelo que era justo. O pai de Lucas hesitou, mas lentamente começou a tirar alguns documentos de uma pasta. Aqui estão os registros das transações. Nós temos evidências sobre o que eles realmente estão planejando para a cidade. As palavras flutuavam no ar, e Maria sentiu o peso da verdade tangível, como se uma tempestade se aproximasse. O que mais poderia estar prestes a ser revelado? Lucas olhou para Maria, a expectativa nos olhos dele misturada com uma súbita apreensão. Não era só uma questão de justiça. Era a vida deles que estava em jogo. Maria inalou profundamente, a decisão pressionando seus pulmões. Precisamos mostrar isso à cidade. Mas o que se vocês não acreditarem em nós? Então vamos fazer com que acreditem, disse Lucas, um sorriso determinado começando a se formar em seu rosto. Precisamos trazer a verdade à luz antes que seja tarde demais. A atmosfera vibrava com a possibilidade. Mas uma nova sombra se aproximava, em algum lugar nas sombras da noite. O que seria necessário para revelar a verdade sem se perder pelo caminho? Um súbito barulho cortou o ar, fazendo todos virarem a cabeça. A escuridão parecia deslizar ainda mais perto. O estrondo foi como um tiro em meio ao silêncio pesado do armazém. O trio parou em pânico, a adrenalina tomando conta dos corpos. O coração de Maria batia forte, como se quisesse escapar do peito. "O que foi isso?" Ela sussurrou, sua voz quase um trinado. "Só pode ser alguém que está nos seguindo." Lucas respondeu rápido, mas sem conseguir esconder a tremura na voz. O pai dele apertou os lábios, olhando ao redor com um olhar preocupado. "Precisamos nos movimentar. Não podemos ser descobertos aqui." Os três se agacharam, escondendo-se atrás de uma pilha de pneus velhos. Maria respirava com dificuldade. Uma mistura de medo e excitação. O que encontrariam naquele lugar escuro e cheio de segredos? O barulho havia parado, mas uma tensão crescente preenchia o ar. O pai de Lucas começou a puxar os papéis para perto de si, como se fossem um escudo. "Esses documentos têm informações que podem acabar com eles. Se souberem que estamos aqui, tudo estará perdido." Enquanto isso, outra batida soou, mais forte, fazendo os pneus rolarem lentamente para o lado. Maria olhou para Lucas e viu a determinação em seus olhos. Era agora ou nunca. Com um gesto rápido, ela o encorajou a se aproximar do pai dele, e juntos olharam os documentos espalhados pela mesa. "Cuidado!" Lucas disse pegando um dos papéis, seus dedos trêmulos. "Essas transações, elas mostram que eles estão se preparando para algo grande." O padre de Lucas balançou a cabeça. "Nós temos que sair daqui. As provas são importantes, mas se formos pegos, não teremos chance nenhuma de mudar as coisas. Podemos acabar nas mãos deles, e eles não vão pensar duas vezes antes de nos silenciar." Sentindo o peso da situação, Maria decidiu. "Temos que levar esses documentos, mesmo que isso signifique correr riscos. Se a cidade souber o que está acontecendo, podemos ter uma chance." A decisão estava tomada, mas antes que pudessem se mover, a porta do armazém se abriu lentamente, revelando uma silhueta. A figura parou e Maria pôde sentir o fio da tensão se esticar entre eles. Não havia como voltar atrás agora. "Quem está aí?" A voz foi clara e firme. Uma mulher, vestida de maneira formal e com um olhar penetrante, os encarava. "Vocês não deveriam estar aqui." O pai de Lucas puxou Maria e Lucas para perto, preparando-se para o que poderia vir a seguir. "Afaste-se. Você não sabe com quem está lidando." Ele gritou, segurando os documentos atrás de si. "Acho que sei muito bem." A mulher sorriu. "Eu sou a única que pode ajudá-los ou destruí-los. A decisão está em suas mãos." Maria sentiu um frio na barriga. O que significava aquilo? O que ela sabia que podia mudar o curso da história? Antes que pudesse formular uma resposta, Lucas exclamou: "Como você sabe sobre nós?" "Eu sei mais do que vocês podem imaginar. Mas para que eu conte, preciso de algo em troca. A verdade e não mentiras." A mulher disse lentamente, como se cada palavra fosse um golpe. O silêncio foi perturbador. Ela queria a verdade. Mas o que exatamente Maria e Lucas estavam dispostos a revelar? Os corações batendo aceleradamente, Maria sentiu a necessidade de agir. "E se não confiarmos em você?"
Ela estava ciente do risco, mas a coragem tomou conta dela. A dúvida poderia ser mortal. E o que mais ela ou Lucas precisariam sacrificar? Simples, a mulher respondeu, o sorriso se desvanecendo. Então todos nós estaremos condenados. E a cidade? Ela não terá chance. Como o destino se tornaria depende de uma resposta. O som de passos se aproximava e uma escolha crítica se desenhava diante deles. O que Maria faria? Maria respirou fundo, sentindo a pressão do momento. O olhar da mulher e o peso de suas palavras a encarceravam em uma realidade que parecia unida por uma linha tênue de esperança e desespero. A ideia de não confiar nela ecoava em sua mente, mas a promessa de destruição que a mulher trouxe era ainda mais aterrorizante. Eu não sei se podemos confiar em você. Maria disse, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela olhou para Lucas, que tinha a expressão tão confusa quanto a dela. O que você pode nos garantir? A mulher inclinou a cabeça, avaliando a situação. Eu posso garantir que trazem em mãos algo que muitos desejam. Esses documentos são chave para expor a verdade. Mas, para encarar a escuridão, vocês precisam iluminar seu caminho. E como sabemos que você não é uma armadilha? Lucas perguntou, sua voz firme, mas o medo transparecendo. O pai dele, ainda segurando os papéis, a cada segundo parecia mais tenso. Se eu quisesse acabar com vocês, não estaria aqui, arriscando tudo para avisá-los, respondeu a mulher com uma calma perturbadora. A cidade está perdida sob a sombra dessa organização. E vocês têm algo que pode mudar isso. Mas precisam me ajudar a encontrar a verdade. O silêncio pairou mais uma vez, pesado e agudo. Maria podia ouvir seu coração acelerar, indecisa sobre o que fazer. Um movimento rápido a fez olhar para o fundo do armazém, onde sombras distantes pareciam dançar na penumbra. O pior ainda estava por vir, e ela sentia isso na pele. Por quanto tempo podemos manter isso em segredo? Ela murmurou, sabendo que a escolha era complicada. Se pegassem eles ali, e agora, o que poderia se seguir? Tempo não é garantia de segurança, Maria. A mulher respondeu firme. Mais tarde ou mais cedo, a verdade emerge, e com ela, o caos. Depende de vocês como isso acontecerá. Maria lembrou-se de sua casa, de sua mãe esperando por notícias dela, e de como sua vida havia mudado em poucos dias. Um turbilhão de emoções a atingiu. Ao ver Lucas a fitando, ela percebeu que essa decisão não era apenas sobre eles, era sobre cada pessoa que dependia do que estava prestes a acontecer. Ela olhou para a mulher novamente. O que você quer saber? Um grunhido de determinação se formou em sua garganta. Estamos dispostos a falar, mas em troca você deve nos ajudar. Não podemos correr esse risco sozinhos. A mulher sorriu de forma quase imperceptível, como se um peso tivesse se levantado de seus ombros. Esse é o espírito certo, Maria. Precisamos descobrir quem está no comando e como tudo isso se conecta. Então, um barulho profundo ressoou atrás da porta novamente, mais firme desta vez, como se uma onda se aproximasse e rompendo sobre eles. Os olhos da mulher se arregalaram e seu tom mudou rapidamente. Temos que agir, agora! Lucas olhou para o pai, que já estava preparando os documentos para fugir. Precisamos de um plano. Se a cidade descobrir, pode ser o fim. Maria sentiu a adrenalina aumentar, sabendo que sua vida dependeria daquela escolha. A mulher se aproximou, seus olhos brilhando com uma energia inesperada. Apenas me sigam, e eu revelarei a verdade que vocês precisam. O destino da cidade está em suas mãos, mas a primeira peça do quebra-cabeça se moverá com o que vocês têm. Temos que ir, agora! E em momento de urgência eles começaram a se movimentar, cada passo refletindo o medo e a determinação. Maria mal teve tempo para pensar no que estavam prestes a enfrentar, mas a sensação de que algo muito maior estava em jogo tomava conta dela. Mas, à medida que se moviam, uma lembrança súbita atravessou sua mente, algo que a mulher mencionara antes. O chefão da máfia. Ele tinha um segredo que poderia mudar tudo e todos. O que seria? E o que mais estava escondido? Os passos perto da porta se intensificaram, e a escolha que fizeram abriria portas que Maria nunca imaginou serem possíveis, mas a pergunta permanecia. Seriam fortes o suficiente para lidar com as consequências desse ato? O que revelariam a seguir? Maria e Lucas correram pelo corredor escuro do armazém, o coração pulsando na boca. A mulher à frente deles parecia conhecer o caminho, movendo-se com uma rapidez decidida, mas a incerteza ainda pairava no ar.
O som da porta se abrindo e os passos aproximando-se criavam uma sinfonia inquietante. Uma melodia de pressa e pavor. Para onde estamos indo? Maria perguntou, ofegante. Os pensamentos confusos, entrelaçando-se com o medo daquilo que deixavam para trás. Precisamos chegar ao ponto de encontro, respondeu a mulher, sem olhar para trás. É onde podemos planejar os próximos passos sem ser descobertos. As sombras dançavam ao redor deles, fazendo com que Maria se sentisse como uma folha ao vento, sem controle. A única certeza era de que a mulher tinha alguma informação que poderia ser a chave para entender a teia de mentiras que o cercava. E, ao mesmo tempo, o que ela guardava em segredo poderia ser uma armadilha mortal. Ao chegarem a uma entrada lateral, a mulher parou subitamente e gesticulou para um porta. Aqui! Ela sussurrou apressada. Aqui dentro! Vamos nos esconder! Entraram numa sala esmol e escura, as paredes frias contrastando com o calor que emanava de seus corpos. Lucas fechou a porta segurando firme a maçaneta como se sua vida dependesse disso. Os três trocaram olhares nervosos, conscientes de que não podiam se permitir falhar agora. Você realmente acredita que o que temos nas mãos pode mudar a cidade? Maria perguntou, ansiosa, tentando organizar seus pensamentos. E quem é esse chefão da máfia que você mencionou? O que ele esconde? A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. O nome dele é Eduardo Costa, disse ela, a voz agora quase um sussurro. Ele controla tudo aqui. Ele sabe de cada movimento e tem informações que podem expor a corrupção que está infiltrada em níveis mais altos do que vocês podem imaginar. Eduardo Costa. Lucas repetiu pensativo. Eu ouvi falar dele. As lendas na cidade. Ele é temido. Mas como vamos confrontá-lo? Com a verdade, a mulher disse firme. Esses documentos que vocês têm não são apenas evidências, eles são a peça central, e uma vez expostos, todo o castelo de cartas dele virá abaixo. Mas e se ele descobrir que estamos atrás dele? Maria perguntou, o medo apertando seu coração. O que vai acontecer conosco? Precisamos ser astutos, ele não pode saber que vocês estão envolvidos até que seja tarde demais, respondeu a mulher. Eu conheço um jeito de infiltrar isso na mídia. Um grito vindo de fora cortou a tensão mais espessa que o ar ao redor deles. Maria e Lucas olharam para a mulher, que já parecia entender a situação. Eles estão se aproximando. Temos que agir rápido, ela disse. Nesse momento, Maria percebeu que o peso do mundo estava sobre seus ombros. O destino de tantas pessoas dependia das escolhas que fariam a seguir. Também sentia um impulso profundo de proteger Lucas e seu pai, que pareciam tão vulneráveis naquele instante, mesmo com toda a coragem que demonstravam. Vamos vazar essa informação na noite de amanhã. Maria decidiu, sentindo um novo ânimo. Com a ajuda de alguém na mídia que eu conheço. Isso pode funcionar, a mulher disse sorrindo. Mas se o Eduardo souber que vocês têm algo contra ele, ele não hesitará em fazer o que for preciso para manter seu império. Maria encarou a mulher, seu olhar pululando entre esperança e medo. Eles estavam prestes a atravessar uma linha que poderia não ter volta, mas que também poderia trazer luz ao que estava escondido nas trevas. E por mais aterrorizante que fosse, era isso que a cidade e eles precisavam. Mas, enquanto planejavam a estratégia, um novo som cortou o ar, ainda mais perto agora. Vozes masculinas, ameaçadoras, ecoando pelo corredor. As sombras de novos desafios surgiram, e Maria percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que faremos agora? Lucas perguntou, os olhos arregalados. A mulher olhou para a porta, a adrenalina pulsando em suas veias. Temos que nos preparar. O jogo acabou de começar, e a realidade que conhecemos pode desmoronar em um instante. E pior ainda, o que o Eduardo fará para proteger seu segredo é inimaginável. Preparem-se para o impacto. E com essas palavras, Maria sabia que a próxima hora poderia mudar tudo. O que afinal a verdade poderia revelar? Enquanto as vozes se aproximavam, o ar na sala se tornou sufocante. Maria sentiu o coração disparar enquanto a tensão tomava conta. Era como se todo o universo estivesse concentrado naquele momento. Cada segundo uma eternidade arrastada pela ansiedade. Temos que ficar quietos, sussurrou a mulher, os olhos atentos a cada nuance do ambiente. Maria e Lucas se aproximaram dela, buscando conforto na presença daquela desconhecida que, de alguma forma, se tornara uma aliada. Mas e se eles entrarem aqui? Lucas murmurou, a voz carregada de medo. E se encontrarem a gente? Silêncio! A mulher ordenou, um toque de firmeza na voz que fez os dois se calarem.
Eles podiam ouvir os passos pesados e decididos, como se os intrusos soubessem exatamente para onde estavam indo. Maria encostou a cabeça na parede fria, tentando controlar a respiração, enquanto um pensamento aterrador cruzava sua mente. E se esse fosse o fim? As vozes se tornaram mais nítidas, misturadas a risadas descuidadas que não combinavam com o que estavam prestes a fazer. Era claro que aqueles homens não tinham ideia da gravidade da situação. A mulher sussurrou um alerta. Fiquem prontos para agir. Maria olhou nos olhos de Lucas, a determinação refletida entre eles. O que você sugeriu para a mídia, Maria? A mulher perguntou repentinamente, desviando a atenção do barulho lá fora. Quando você disse que tinha uma pessoa que poderia ajudar? É um amigo do trabalho, Maria respondeu, sentindo a gordura da tensão derreter um pouco ao falar sobre o plano. Ele sempre teve acesso a informações quentes, mas não sei se ele vai acreditar em mim. Quando a verdade vem à tona, as pessoas tendem a acreditar. Desde que você a apresente da maneira certa. A mulher a incentivou, seu olhar firme e austero. O problema é que, enquanto planejamos, o Eduardo está provavelmente um passo à frente. Ele sempre está. O lamento na voz dela fez Maria perceber que não era apenas a vida dela que estava em jogo. Era o futuro da cidade, das pessoas que dependiam da verdade sendo revelada. Maria lutou contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Era uma responsabilidade pesada, mas se houvesse uma chance de libertar aqueles que estavam presos sob o domínio de Eduardo, ela não poderia hesitar. Os passos pararam de repente. Um silêncio mortal tomou conta do espaço, fazendo a suposição de que os homens estavam apenas do outro lado da porta. Maria segurou a respiração, tentando ouvir qualquer movimento. A mulher olhou para a maçaneta, as sobrancelhas franzidas. Temos que sair daqui. Agora! Maria e Lucas se entreolharam. O medo ainda evidente, mas uma centelha de coragem estava começando a brilhar. E se eles nos pegarem? Lucas perguntou. Eles só vão nos pegar se fizermos barulho, insistiu a mulher. Temos que mover rápido e em silêncio. Vamos! Assim que a mulher abriu a porta, um ar fresco invadiu o ambiente. Eles seguiram cautelosamente, as sombras os envolvendo novamente. A mulher liderou e Maria e Lucas a seguiram, passos leves e cuidadosos. Cada batida de seus corações ressoava como um tambor na calada da escuridão. Quando chegaram a um corredor mais longo, a mulher levantou a mão pedindo silêncio. No final do corredor, Maria avistou uma janela. A luz da lua filtrava-se através do vidro embaçado, quase como uma promessa de que tudo ficaria bem. Se conseguirmos chegar lá fora, podemos escapar, disse Maria, a esperança começando a brotar no fundo de seu peito. E sair antes que eles descubram que estamos aqui. Mas antes que a mulher pudesse responder, um som estrondoso ecoou ao redor deles. As vozes rugiram nas proximidades, e a tensão surgiu instantaneamente de volta, como uma onda caindo sobre eles. Vamos rápido! Ordenou a mulher, puxando-os para a esquerda, longe do barulho. Maria sentiu a adrenalina tomar conta do seu corpo, os músculos prontos para agir. O que aconteceu a seguir seria crucial. Mas em meio ao frenesi, uma pergunta ardente queimava na mente dela. Conseguiriam realmente escapar da armadilha que estava se formando ao redor? E mais importante, estavam prontos para a verdade que está prestes a se revelar? Os três correram pelo corredor, cada passo um eco de urgência e desespero. O som das vozes masculinas agora se misturava a uma música alta que vinha de algum lugar distante, talvez de uma festa que ocorria no prédio. Essa confusão de sons era um contraste estranho, quase surreal, como se o mundo lá fora estivesse alheio à gravidade da situação que viviam. Ali! A mulher apontou para uma porta lateral que se abria para uma escada. Vamos! Eles se enfiaram dentro da sala e a mulher a fechou com um movimento rápido. Maria apoiou-se na parede, incapaz de conter a respiração ofegante. O cheiro de mofo e madeira velha era forte, mas ela se concentrou naquele momento, sabendo que a fuga era a única opção. Precisamos ser rápidos, a mulher disse, olhando para os dois. Às vezes é preciso arriscar tudo para salvar o que realmente importa. Lucas assentiu, ainda tremendo um pouco. Sua mente girava em torno das consequências, mas havia algo no olhar daquela mulher que o encorajava a seguir adiante. Maria trocou um olhar significativo com ele, como se estivesse silenciosamente prometendo que não deixariam um ao outro para trás.
As escadas eram em caracol e escuras, iluminadas apenas pelas breves faíscas de luz que escapavam pelas frestas. Maria sentiu um frio na barriga, não só pela adrenalina, mas pela incerteza do que aguardava no final daquela descida. Ao descer, escutaram novamente um barulho, o peso de passos pesados sobre o piso de cima, como se os homens estivessem em busca deles. Mais rápido, a mulher sussurrou, mais insistente agora. No último degrau, eles se depararam com uma porta que levava ao exterior. A mulher empurrou a maçaneta e a porta se abriu com um rangido, revelando um pequeno pátio escuro cercado por muros altos. Olhando para cima, Maria viu as estrelas tremeluzirem, como se a noite estivesse conspirando a favor deles, e a esperança cresceu em seu peito, mas não durou. Espera! A mulher parou abruptamente. Maria olhou para ela em confusão. O que foi? Temos que ter certeza de que ninguém está lá fora, a mulher disse, quase como se estivesse conversando consigo mesma. Ela espiou rapidamente pela porta. Tudo claro. Maria e Lucas se adiantaram, seguindo a mulher com cautela. Uma brisa suave os envolveu, trazendo uma sensação de liberdade. No entanto, a perspectiva de Eduardo e de sua gangue logo à espreita ainda pairava sobre eles. Precisamos de um plano, Maria disse, olhando para as ruas desertas diante delas. Se apenas pudéssemos... Eu posso fazer uma ligação, disse a mulher, interrompendo Maria. Mas precisamos de um lugar seguro e rápido. Lucas hesitou. Você confia nessa pessoa? E se eles nos encontrarem? Ela é a única que pode nos ajudar nesse momento, a mulher respondeu, com um olhar determinado que Maria não se atreveu a questionar. O nome dela é Ana. Vamos até a loja de impressões. Onde ela trabalha? Ali teremos cobertura. E assim, eles se lançaram à noite com os corações acelerados e a adrenalina pulsando, cada passo calculado, mas carregado de urgência. Enquanto avançavam por ruas vazias, Maria começou a refletir sobre o que viria a seguir. A revelação de Ana poderia ser a chave para desmantelar o jogo de Eduardo. O que ela saberia que poderia virar o jogo de uma vez por todas? A esperança começava a tomar forma, mas, em meio à corrida, Maria se perguntou se estavam prontos para tudo o que poderia vir à tona. O que mais estava escondido sob a superfície dessa trama intrincada? E mais importante, seria esse segredo forte o suficiente para salvar não só a vida deles, mas também a vida de todos aqueles que estavam sufocados sob o domínio de Eduardo? Maria, Lucas e a mulher correram pelas ruas escuras de São Vicente do Vale, cada sombra parecendo esconder perigos. A urgência da situação crescia com cada passo que davam rumo à loja de impressões, onde Ana os aguardava. O coração de Maria estava a mil. A tensão entre seguir em frente e voltar atrás a consumindo. Ana é uma ex-repórter. Ela sabe tudo sobre o que está acontecendo na cidade. A mulher disse enquanto os três se moviam com precisão. O silêncio da noite era preenchido apenas pelo som de seus pés nas calçadas frias. Quando finalmente chegaram à loja, Maria olhou ao redor com cautela. O lugar estava fechado, mas a mulher se aproximou da porta dos fundos e bateu com força. Em poucos instantes, a luz se acendeu e Ana apareceu, a expressão confusa se transformando em alívio ao ver quem estava à porta. Então vocês conseguiram? Ana disse puxando-os para dentro. Rápido! Dentro, a loja era um labirinto de impressoras, papéis coloridos e máquinas barulhentas que pareciam sussurrar segredos. Conforme Ana os levou para longe das janelas, Maria sentiu um misto de segurança e receio. Era uma cidade onde qualquer um poderia ser um aliado ou um inimigo. Vocês precisam me dizer o que está acontecendo. Ana pediu, sua voz baixa, mas determinada. Maria sabia que era o momento de revelar tudo. O peso da verdade que carregavam era como uma bomba prestes a explodir. Eduardo está tramando algo muito maior. Ele planeja controlar todo o comércio da cidade e silenciar aqueles que se opõem a ele, Maria disse, lembrando o que o pai de Lucas havia falado sobre as transações. Nós temos os documentos. Ainda estamos sendo perseguidos, Lucas acrescentou, sua voz carregada de nervosismo. Precisamos agir e rápido. Ana olhou para a mulher, que tinha pedido para se chamar Clara. E você? O que sabe sobre isso? Eu sou uma aliada, e sei que a verdade só virá à tona se agirmos agora. Eduardo subestimou a força da cidade, mas precisamos que todos saibam o que realmente está acontecendo, Clara explicou, seu olhar intenso. Maria sentiu a carga de responsabilidade se instalar. Era a hora de ser a líder que seu avô sempre soube que ele poderia ser. Sem mais hesitar, ela puxou os documentos da bolsa e os segurou diante de Ana. Podemos conseguir que isso chegue à mídia, mas precisamos de um plano.
Ana olhou para os papéis, seus olhos brilharam. Isso é ouro. Podemos montar uma coletiva de imprensa, mas precisamos garantir que Eduardo não tenha como impedir. Uma vez que a verdade sair, não há como voltar atrás. O que você precisa de nós? Lucas perguntou, agora com expressão séria. Preciso que vocês ajudem a espalhar a notícia. Que precisem ser um exemplo de coragem. A cidade precisa saber que a verdade é a única saída. Não podemos deixar que o medo mantenha todos calados, respondeu Ana, a determinação ressoando em suas palavras. O surgimento de um plano acendeu uma chama de esperança em Maria. Ela se lembrou de cada conversa antiga que tivera sobre a importância da verdade e da justiça. A ideia de dar um grito de liberdade a todos que estavam oprimidos por Eduardo a encheu de coragem. O momento era agora. Ana e Clara se reuniram, sussurrando planos de ação, enquanto Maria e Lucas observavam, cientes de que estavam prestes a entrar no campo de batalha da verdade. Um campo onde muitos tinham medo de se aventurar. O destino da cidade estava prestes a mudar, e eles, tal como um time, estavam determinados a lutar pelo que era certo. Vamos nos preparar. Quando a coletiva acontecer, precisamos que o maior número de pessoas esteja presente. Liguem para quem puderem. Tenham certeza de que todos conhecem a verdade antes que Eduardo tenha a chance de silenciá-los. Ana orientou, seu olhar fixo no que estava por vir. Mas Maria não se sentia capaz de esperar. Uma ideia brilhante surgiu em sua mente. E se fizermos uma transmissão ao vivo? Podemos usar a plataforma de mídia social que todo mundo usa. Assim, não podemos ser parados. Clara sorriu, admirando a ousadia dela. Isso pode funcionar. Se a coletiva for transmitida ao vivo, Eduardo não terá controle sobre a mensagem e a notícia se espalhará como fogo em campo seco. Com um plano se formando, tudo aconteceu rapidamente. Maria, Lucas, Clara e Ana trabalharam incansavelmente, fazendo ligações e montando a logística. A atmosfera estava elétrica, a adrenalina subindo à medida que as horas passavam. Mas enquanto se preparavam, um sentimento opressivo começou a assombrá-los. O que mais Eduardo faria para silenciá-los? Eles estavam prestes a arriscar tudo e enfrentar um império de crimes. Cada um deles estava determinado, mas os fantasmas do medo dançavam em suas mentes. Finalmente, a hora chegou. A coletânea de imprensa estava montada e uma multidão se aglomerava fora, pessoas ansiosas por saber o que estava prestes a acontecer. Maria se sentiu um pouco trêmula, mas ao mesmo tempo, tudo o que sempre quis veio à tona. O sussurro da verdade estava pronto para ser ecoado. Marcando a entrada, uma silhueta familiar emergiu entre os rostos lá fora. Os olhos de Maria se arregalaram ao reconhecer o chefão da máfia. Eduardo Costa estava ali. O mundo ao seu redor se desfez por um instante. Ele estava vindo, e a verdade estava prestes a colidir com a mentira. Maria respirou fundo. Um raio de determinação atravessando o corpo, enquanto olhava para Lucas e Clara ao seu lado. Estou pronta, ela declarou, a voz repleta de coragem. É hora de lutar pela nossa verdade. Com uma última olhada para os companheiros, Maria já sabia que o futuro de São Vicente do Vale estava em suas mãos. A coletiva teria repercussões profundas, e a transformação da cidade começava naquele momento. E, antes que a batalha das verdades e das mentiras se iniciasse, Maria sentiu que, de algum jeito, elas se tornariam mais do que apenas uma luta contra o chefão da máfia. Nesse momento, todas as esperanças, todas as vidas, todas as histórias dependiam da coragem de poucos. Ao olhar para a coletiva, ela sabia que sairiam transformados. O destino da cidade estava prestes a mudar, e com ele a história de muitos que, como eles, haviam sofrido nas sombras. A vida não seria a mesma após essa noite. A luta pela luz estava prestes a começar. E assim, a jornada da cidade finalmente chegava a um clímax, onde a transformação esperada se tornaria uma realidade palpável. Mas a batalha estava apenas começando, e Maria, Lucas, Clara e Ana estavam prontos para enfrentar as consequências da verdade que nunca deveriam ter silenciado. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação incrível. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento de mostrar seu apoio.